Hoje é o programa de estreia aqui do Mastercast e estamos recebendo o nosso convidado e cliente, o Danilo Felipe, da Felipe Materiais, Felipe Engenharia, Bioma, Aventura Shopping, né? É praticamente o grupo Felipe, né, Danilo? Exatamente isso. A gente gosta de investir, viu? Recomendo. Tenha um bom contador e invista. Sim, legal. E hoje a gente vai falar um pouco aqui, né, tanto de empreendedorismo, essa questão do que o Danilo ele está aí presente tanto na prestação de serviço como também no comércio, né? Acredito que futuramente até numa questão de importação também. Tem também o projeto da FETEC, né, que é uma indústria. Então, e a gente, assim, tanto eu quanto o Wesley, que está aqui com a gente também, como contadores, né? Então a gente também sabe é, o quanto é desafiador, né? Você participar, assim, comandar um grupo de empresas, né? E no seu caso, além da questão da empresa, também a questão familiar, né? Porque é um grupo de empresas familiares, né? Onde está ali o seu Gilberto, né? Que é o seu pai, a dona Vera Júlia, sua mãe, a sua esposa também. Então, conciliar essa questão de trabalho, né? Junto com a esposa e depois, né? Também a parte em casa com a esposa. Então, eu acho que tem muito assim a agregar de conteúdo e de conhecimento, né? Para que nosso público aí também possa estar tendo um pouco dessa experiência assim de um grupo de empresas familiar, né? Mas é bem isso, né? Que família que não tem seus desafios para ser tratado, né? E na minha não é diferente. Basicamente, nós temos nossas desavenças profissionais, né? E elas são frequentes. Isso é saudável. Ter seus atritos é saudável. Eu, certamente, penso diferente do meu pai pensa diferente da minha mãe, minha esposa pensa diferente de mim. No ambiente profissional, isso é bom, porque a pluralidade de ideias acaba aqui valorizando e surgindo novas oportunidades para a melhoria do negócio. O que não podemos confundir, isso que a gente tem que se policiar sempre, é não transportar os problemas domésticos para dentro da empresa, nem o da empresa para dentro de casa. Que basicamente o ideal é nós aplicarmos 100% de nós no que estamos fazendo. Agora, estamos aqui gravando um podcast. Temos outros assuntos pendentes? Lógico que temos. Você tem centenas de clientes para cuidar, eu tenho meus clientes para cuidar, meus problemas profissionais ou domésticos. E se eu ficar preocupado com isso, vai mudar alguma coisa no meu dia? Vai mudar alguma coisa no meu problema? Vou resolver eu ficar preocupado com isso agora? Não, né? Né? Não faz sentido. Mas vai prejudicar o que eu estou fazendo no momento, né? Eu vai prejudicar, nesse exemplo aqui hipotético, vai prejudicar o podcast, que se eu ficar pensando nisso, não estou focado aqui Sim. nesse ambiente e não vou estar fazendo o trabalho corretamente. Então, eu acho que aplicar 100% de si, do consciente e do subconsciente no que está fazendo, é o importante. Não importa o tempo. Eu acho que o grande lance é não importar o tempo que você se dedica a isso, e sim a intensidade que você dá. Dê o máximo de si a todo instante. Acho que essa é a sacada. E o mais legal, e o que realmente eleva a coisa toda, é a equipe. Porque se é com a equipe, meu, a equipe vai longe. Eu estou aqui há horas e o pessoal está lá produzindo do jeito que sempre fez, melhor do que se eu estivesse lá produzindo com ele. Sim. Porque o pessoal faz o seu trabalho do jeito certo. Já Sim. tem um time, Tem né? um time. Né? Mas o time é isso, desde do futebol, a ciência, os negócios. Sim. É o time. O que vale é o time. E aproveitando, já que falou do time, né, que gerenciar uma equipe devido ao grupo ser um grupo de várias empresas, como que vocês fazem lá para gerenciar toda essa equipe, desde a materiais, que tem a matriz em Taquaritinga, depois em Matão, até a Aventura Shop, a Felipe Engenharia, como que vocês fazem para gerenciar essa equipe de vocês lá? Hoje nós temos basicamente lideranças distintas para cada segmento, né? Então, para cada empresa, hoje nós temos os CNPJs distintos, temos empresas distintas e tem seus times distintos. Uns times maiores, outros times menores,
e os responsáveis por cada um do seu setor. Nós tendemos a ter uma administração centralizada mais para frente, que isso facilitaria e diminuiria custos, despesas operacionais. Né? A gente ter uma administração centralizada tende a diminuir despesas operacionais. Então, hoje, eu estou à frente dos negócios e conto com os membros de cada time. Todo dia é dia de reunião com os times. Todo dia. Alinhamento, valorização, foco na coisa certa. E todo dia é dia. Né? Então, hoje de manhã mesmo, estava na loja de Matão alinhando a operação, onde tem que dar o foco, onde tem que gastar energia. Amanhã é dia de dar foco numa outra companhia e todo dia é dia de dar foco. Né? Então, esse negócio de matar um leão por dia, levar mais um para casa é maior fria, esquece isso. Sim. Porque se você não matar num dia, no outro dia você tem 2, né? Então... Não, então esse negócio do dia, 24 horas não dá tempo, a gente tem que fazer dar. Nós temos que ser competentes para fazer dar. Às vezes me sinto pegando areia com as mãos abertas, né? Mas... Eu acho que principalmente nesse caso que envolve negócios familiares e gerenciar, né, esse grupo de empresas e também ter todo esse jogo de cintura, né, com lideranças, com time, eu acho que também vai muito de um controle de agenda, né? Eu acho que é muito importante, né? Porque eu acredito que não seria possível você estar aqui hoje com a gente, gravando o podcast, se você não tivesse um controle da sua agenda, né? Alguns dias a gente fizemos o convite para que você estivesse aqui na estreia do podcast e aí eu acredito que você teve que gerenciar ali a sua agenda para poder estar aqui hoje, para poder focar em vir aqui e transmitir esse conteúdo, né? Com certeza. Eu acho que a gestão da tua agenda, a gestão do seu tempo é um dos segredos do sucesso para, seja você administrando várias empresas ou um profissional liberal. Mesmo profissional liberal, se não organizar a sua agenda, não vai cumprir corretamente o compromisso com os clientes. Então, agenda básico. Isso aí tem que estar na memória muscular já, para anotar na agenda do celular, ou a caneta na agenda, papel. Tem que usar. Eu acho que assim, hoje independente, a gente sabe que ainda tem muitas pessoas que não são adeptas, né, à tecnologia, a ter, por exemplo, uma agenda no Google ou um aplicativo de agenda, mas então aí tem que partir ali para o velho papel e caneta e gerenciar aquela questão. Com certeza, até se for para fazer de uma forma analógica, muito interessante, tem os planners da vida, né? Você compra uma papelaria, o planner pronto lá, né? Onde você consegue organizar a tua semana, teu mês, tuas metas, tua meta da semana, tua meta do mês, do ano, e você destrincha isso. Inclusive, fica uma dica de livro. Pode dar uma dica de livro claro, aí? Claro. Ó, para você fazer um gerenciamento do teu tempo e das tuas metas, teus objetivos pessoais ou profissionais, alguns anos atrás me recomendaram o The Bullet Journal, o método The Bullet Journal. Um livro muito bom, recomendo, e ele tem toda aquela característica de planner, mas ele mostra a experiência do autor do livro e se aplica bem, viu? Inclusive, grande parte dos empresários não tem uma meta clara e definida para si mesmo e para sua companhia. E esse tipo de literatura te obriga, né, a ter sua própria meta. Escreva sua meta, né? Escreva sua meta, seu objetivo. O que você quer daqui a 5 anos? Sim. É preciso isso. É muito importante, né? Geralmente, essa questão de escrever, de ter metas, de ter, né, de colocar no papel, é só na virada do ano, né? Para muita gente, né? Tipo assim, estamos passando aqui de 2022 para 2023, eu vou colocar no papel o que eu vou fazer em 2023, né? Antes de chegar o carnaval, já esqueceu todas as metas e, né? Por justamente... tá na primeira lá, né? Isso, dieta, segunda-feira eu começo. E aí por diante, assim Só por não diante. colocou qual segunda vai começar, né? Eu sei que eu tô pagando mais impostos porque eu sou um profissional liberal e não tenho meu CNPJ, mas em janeiro eu vou abrir meu CNPJ. E assim vai, né? Assim vai levando. Eu acho que é muito importante essa organização e essa questão de foco, né? Você tem que ter as suas metas, mas é que nem você falou no início, né? Na questão de gerenciar seu tempo, você tem que ver aonde você vai focar, né? Você não tem como focar em várias coisas, né? Nós não somos polvo, né? Que temos vários tentáculos para fazer.
Então, a gente tem que, sim, levar essa questão de foco. Focou numa meta, bateu aquela meta, vamos focar em outra. Focou em resolver um problema, resolvi, vou resolver outro e assim por diante. E outra coisa importante, né? Eu acho que na hora que nós estamos fazendo alguma coisa, ficar dedicado 100% a isso. Nada de ficar ao mesmo tempo que estamos fazendo uma tarefa, desenvolvendo um laudo ou manuseando algum equipamento, ao mesmo tempo vendo WhatsApp ou coisas desse tipo. Isso é antiprodutivo. Pessoal, olha, você está naquela situação, eu já me peguei várias vezes naquela situação, chego de manhã na empresa, cumprimento todo mundo, agradeço a presença, tiro um café, respondo WhatsApp, respondo e-mail, trabalho um pouco, responde mais WhatsApp, responde mais e-mail, trabalho mais um pouco, respondo... Cara, quando vê, chegou a hora do almoço e você não fez nada, respondeu o WhatsApp. Sim. Não foi produtivo o dia, né? Pois é, você não gerenciou teu dia. Eu concluo que, bom, para mim funciona. Responde o WhatsApp a hora que você achar pertinente e esquece esse troço. Abandona, deixa ele lá. Meu WhatsApp, a mensagem de saudação é: se for urgente, me ligue. E deixa ele lá, porque todo dia, todo instante... Poxa, eu tenho mais de 5 mil contatos no meu telefone. Entre os clientes que têm uma proximidade direta comigo, entre os clientes da consultoria, entre meus amigos, familiares, prestadores de serviços, mais de 5 mil contatos. Todo dia são centenas de mensagens. Se for responder mensagem e responder e interagir em cada mensagem devidamente, é muitas horas por dia. Então, tem que dar uma selecionada no tempo e na agenda que hora vai fazer isso. Para mim, dá certo. Senão, eu me perco só em responder o WhatsApp e não saio do lugar. Então, eu acabo focando o WhatsApp em 2 momentos do dia e o restante eu tento focar em trabalhar. Outra coisa que eu acho que é muito legal, que na minha experiência serviu, foi de manhã resolver problema do escritório, coordenar os times, soltar algum serviço e produzir. Tem alguns trabalhos na engenharia que dependem da minha mão de obra operacional. Então, eu fico lá desenvolvendo alguns trabalhos, principalmente em segurança do trabalho, outros em elétrica, fazendo projetos, fazendo laudos. E eu faço isso preferencialmente de manhã. E a minha manhã vai até 1h, tá? Depois que você vai almoçar. Aí, de tarde, visita cliente, vai em fornecedor, vai resolver outros assuntos fora do escritório, fora da empresa. Obviamente, tem exceções à regra, mas para mim dá certo assim. De manhã, o meu dia rende melhor e eu trabalho lá com mais efetividade. E de tarde, esse trabalho aqui, ó. Sim. Prazeroso, gostoso, e é final do dia, já... Tem muitos escritores, né, que eles defendem essa questão, né, muitos coaches também de produtividade, né, que auxilia aí as pessoas nessa questão. Eles defendem que você tem que deixar as tarefas mais árduas, mais importantes para amanhã. Então, se você eliminar essas tarefas durante a sua manhã, à tarde você vai ter um tempo melhor para um determinado planejamento, para uma tarefa que talvez você precise pensar, olhar mais, algo mais detalhado. Então, as mais complexas, as mais urgentes, você resolvendo de manhã, a sua tarde também vai ser tão produtiva quanto. Tá na literatura, né? Faz sentido. Na prática, meu organismo se comporta melhor de manhã. Né? Acho que de todo mundo, né? Sim. E aproveitando o gancho, né? Você falou um pouco de saúde e segurança do trabalho, que é o último projeto que você iniciou, né? Na Bioma. E como que está sendo esse caminhar de alguns meses, né? Que entrou a obrigatoriedade, agora é devidor social, tudo mais. E como está essa caminhada? As empresas estão aceitando entrar nisso? Bem curiosa, bem interessante, pertinente a sua pergunta. Na verdade, esse trabalho a gente desenvolve há 22 anos. Mas a gente desenvolveu de uma forma muito específica e muito personalizada para alguns clientes. Por que há 22 anos? Quando meu pai fundou a empresa, ele fundou com suas especialidades, elétrica e segurança do trabalho. 1 ano depois de fundar a Felipe Engenharia, né? Na época até a Felipe Engenharia era só nome fantasia, né? E atendia clientes em elétrica e segurança do trabalho. Os clientes que conseguia atender pessoalmente, individualmente, né? 1 ano depois abriu a loja e teve toda essa história que temos hoje, 22 anos de existência, onde foi abrindo, desmembrando os CNPJs para segmentar corretamente e dar foco
e o time em cada setor, né? Para não ficar aquele negócio, todo mundo faz tudo, daí ninguém faz nada, né? Nós sempre mantivemos vários clientes. Aliás, nós sempre mantivemos alguns clientes em segurança do trabalho onde nós estávamos presentes intensamente para quem realmente precisava de um trabalho de engenharia e supervisão e coordenação, montar checklist e os PPRAs na época. Aquelas áreas mais de risco, né? Com certeza, Treinamentos nossos clientes também. tinham mais risco ou mais fiscalização. Às vezes, algumas redes de academia tinham umas fiscalizações, então o risco era um pouco menor do que algumas indústrias, só que a fiscalização era mais intensa, então nós trabalhávamos esses clientes. A partir do ano passado, se fala há muitos anos do e-social e a saúde e segurança do trabalho no e-social. Se fala há anos, foi revisado diversas vezes as tabelas, as primeiras eram enormes, né? Depois foi reduzindo, até que está nas tabelas existentes, né? E aí, o que mudou? A obrigatoriedade de manter o antigo PPRA, que agora renomeou para PGR, mudou um pouco da estrutura dele, como ele deve, agora ele é mais vivo, assim, né? Continua obrigatório. Antes era obrigatório o PPRA, agora é obrigatório o PGR, mas é um documento com uma característica semelhante. Identificar e tratar os riscos ambientais do trabalho, seja ele físico, químico e biológico, e agora físico, químico, biológico, ergonômico e acidente. O que mudou foi a fiscalização, que a fiscalização agora é eletrônica através do social. Assim como a carteira de trabalho está no e-social, antigamente ouço falar que alguém fazia registro retroativo, coisa do tipo. Não rola mais, não tem como, porque... Trava, né? Não é questão de travar, é questão de vir autuação, e as autuações são altas, que nem a questão de saúde e segurança do trabalho. Deixar de entregar um laudo, você pode chegar a pagar até 10 mil reais aí de uma coisa que não é obrigatória a se fazer, cada das normas, e você vai levar uma multa por besteira. Por besteira. Então, para evitar esse tipo de coisa, que aumentou-se exponencialmente os clientes da nossa consultoria. Nós tínhamos algumas dezenas de clientes, e estávamos felizes com eles também, eles conosco, e a vida seguia. Começou essa obrigação. O que fizemos? Começou a cair uma enxurrada de demanda. A demanda aumentou muito, muito, muito. A oferta, no caso, né? Errei o termo, né? Aí, quando começou essa obrigação, essa fiscalização eletrônica através do social, aumentou a oferta. Muito, muito cliente precisando. Até que nós decidimos atender essa oferta com a nossa mão de obra. E para conseguir atender essa demanda crescente de serviço, nós investimos em diversos segmentos. Equipamento de informática top de linha. Primeiro a gente investiu em alguns determinados... alguns, né? Não é com um só. Alguns determinados softwares. E isso a gente chegou com 100 e poucos clientes. A gente aumentou... Ele atendia. Depois, quando a gente aumentou um pouco mais que isso, a gente já trocou de software. Pegamos um que considero o melhor de mercado hoje, né? E aí já, para poder chegar em alguns milhares de clientes. Então, conforme foi aumentando a demanda, a gente foi trocando as ferramentas. Obviamente, trocando as ferramentas, aumentando nossas despesas. Só que a gente atende com qualidade todos os clientes. E hoje até com diferenciais, né? Aí a parte da equipe técnica nossa também ampliou. Basicamente, hoje tem vários profissionais da engenharia que estão junto conosco prestando esse serviço nos clientes. E isso a gente fez um esquema bem ganha-ganha. Por quê? Veja bem, tem vários amigos que quando começou essa exigência, falou, nossa, Danilo, não vou trabalhar nisso, é muito chato. Antes, quando eu fazia meu PPRA e entregava, estava tudo bem. Agora precisa alimentar site de social. Os caras reclamavam. O que eu fiz? Chamei esses amigos para uma parceria. Pois sim, esse cliente é seu, continua sendo seu, e eu faço a parte burocrática para ele, faço a gestão disso junto a esses portais do governo. E com o tempo a gente vai amadurecendo o que a gente vai desenvolvendo e ofertando a mais para os clientes. Hoje a gente oferta um leque enorme de produtos sem maior dificuldade. E isso a gente fez com vários profissionais, amigos nossos, próximos a gente. E recentemente outros profissionais, que também amigos, foram se juntando e fez o escritório. Está crescendo bastante. Hoje a gente está com algumas centenas de clientes por conta de agregar outros escritórios que não queriam mais trabalhar
no segmento, ou estava cansado, ou não achou interessante, ou o valor que caiu absurdamente, né? Por causa que o pessoal começou a fazer tudo por software, faz de uma forma automática e não necessariamente faz o acompanhamento de engenharia nisso. Às vezes para aquela pequena empresa ali que tinha uma quantidade, algumas dezenas ali de cliente, ela não ia conseguir mais manter aquela cobrança, porque né, a tecnologia veio, veio a burocracia, mas a tecnologia também veio, né? Então aí acaba não se adaptando a esse novo cenário, né? Exatamente isso. E aí acabamos que somando com essas empresas, meio que uns comprou uma carteira de cliente, por assim dizer, né? Sim. Outros simplesmente migraram para dentro do nosso escritório, outros cederam aos clientes. Falando, não, Danilo, tá legal o jeito que vocês estão fazendo aí, cuida desse pessoal porque eu não vou dar conta, agora eu vou trampar em outro lugar. E essa demanda foi ótima para nossa empresa, com um monte de contrato de baixo valor, então para o cliente não custa muito, custa menos, dado as ferramentas depois automatizadas todas, a gente consegue cobrar um valor bem acessível e oferecer um big no serviço. Aí tem, sim, a parte presencial, né? Falando, nossa, tudo por software, então nem visita. Não, muito pelo contrário. Começa levantando os riscos ambientais. Esse é o princípio, né? Marca-se novas visitas para quantificar, porque primeiro a gente qualifica. Opa, aqui tem ruído, aqui tem vibração, aqui tem um produto químico. Identificou os agentes. Marca-se uma segunda visita para quantificar isso. Opa, se aqui tem ruído, quanto de ruído? É abaixo ou acima do limite de tolerância diário? E aí tem os instrumentos, as técnicas de cada caso. E outras necessidades. Precisa de treinamento? Não precisa de treinamento? Precisa fazer alguns checklists para fazer cada função? Não precisa? Hoje a gente oferta tudo isso, dependendo do risco do cliente. Lógico, varia sempre do risco e oferta todos esses serviços. E a parte interessante também, né? Os ASOs, o pessoal meio que... O ASO, né? O exame médico, né? O pessoal fazia uma vez por ano, um ASO clínico e ficava meio lá. E quando fazia. Às vezes só fazia o admissional, não queria fazer o demissional, tinha o periódico, o retorno não queria fazer nada. Não fazia nada, exatamente. Hoje, se não fizer, não cumprir com o ASO, pode ser penalizado, porque tá lá uma planilha do E-Social falando, opa, data do ASO, data do novo ASO, passou de um ano, pode ser pepino. Sim. Então tem que fazer antes de um ano. E os exames complementares? Porque o ASO clínico é o último. Se tem que fazer um eletrocardio, eletroencefalo e todos os demais exames que o médico do trabalho define como obrigatório para aquela função, ele tem que fazer todos os exames e depois passar pelo médico para o final para fazer o ASO clínico e, por fim, ter esse documento ASO, né? Bom, hoje está muito mais ativo isso, né? Muito mais ativo. Existem, sim, então respondendo a segunda parte da tua pergunta, tem sim alguns clientes que não acreditam que vai dar problema e fala, pô, não vou gastar R$25 com ASO, que foi um negócio vantajoso. Hoje a gente conseguiu chegar em ASO a preços legais. Fizemos parceria com os médicos, hoje estão cobrando R$25 para fazer ASO lá pelo nosso escritório. Como tem milhares de vidas que a gente está administrando, o pessoal achou interessante essa demanda, né? Então fizeram um preço bacana para a gente passar esses ASO todos para ele, inclusive por telemedicina, um negócio super legal, supimpa, né? Já que tá legal e é possível fazer por telemedicina, então tá atendendo por telemedicina também e tudo mais. E o nosso escritório faz o agendamento, né? A gente faz o cruzamento entre a agenda do cliente, a agenda do médico e tá Vocês fazem um meio de campo aí para poder conectar, né? Já são nossos clientes. Eu tô vendo lá que o funcionário do nosso cliente, CPF e tal, está precisando. E então a gente o cliente liberando, a gente faz o agendamento com o médico, já passa o link lá para ele, pronto. Então, com todas as informações que você tem, você analisa a atividade, a função do funcionário, já passa os exames complementares que vai ter que fazer. Isso, porque depois do PGR, né, que a gente identifica os riscos, depois faz as quantificações de risco, as medidas de controle, sendo administrativas, EPCs ou EPIs, né? Depois a gente faz os cronogramas de ação, isso tudo pronto, o médico elabora o PCMSO, isso tudo é o trabalho de engenharia. Então o engenheiro de segurança do trabalho faz essa parte. Depois certo. O médico do trabalho faz o programa de controle médico, que fala quais os ASOs precisa.
E aí, quais os exames precisa, né? Sim. E aí, juntando esses dois documentos, a gente faz gestão disso tudo. Tanto dos riscos, das medidas de controle, o que vai ser implantado para minimizar, mitigar ou eliminar o risco dentro do ambiente de trabalho, e a parte médica, a parte clínica, qual que o que exame precisa fazer, quando precisa fazer, com que periodicidade. Isso tudo já foi dimensionado por 2 profissionais, um da engenharia e um da medicina. E no nosso escritório temos uma equipe hoje de back-office só cruzando essas informações, usando o software e informando, opa, tá vencido, tá para vencer, precisa refazer. Isso facilita a vida geral. Então é por isso que quando uma empresa, vamos supor, você pegou, a empresa tinha algumas funções, né? Você fez os laudos, tudo, dessas funções vai ter que fazer esses exames. Aí a empresa vai ter que colocar uma nova função para o funcionário específico. Então, por esse motivo que vocês têm que pegar e, dependendo da função, alterar esses laudos para poder amarrar a informação para depois fazer os exames certinho. É isso aí. E, inclusive, o nome da função, que tem uma descrição no CBO, pode não ser exatamente o que esse funcionário desenvolve no dia a dia. Por isso que o levantamento de campo é muito importante. Está lá anotado que alguém serviço geral na construção civil. Então, o serviço geral transporta a coisa de um lugar para o outro, via de regra tem um risco ergonômico e algum risco de acidente, sobre queda, e atropelamento e outros. Dando um exemplo hipotético, uma obra em construção. Chega na obra em construção, tá lá a ficha de registro de todo mundo, um monte de serviço geral. Chega lá, não é bem assim. Alguns são serviço geral, estão registrados como serviço geral, mas sobe no andaime para fazer reboco. Outros são eletricista. E eles estão fazendo as instalações elétricas da obra, fazendo um trabalho em altura também. Outros são marceneiro, estão fazendo são carpinteiro, né? Estão fazendo a carpintaria da caixaria da obra, estão mexendo com algumas outras ferramentas, outras coisas. E aí, é tudo serviço geral e todo mundo no mesmo risco? Não, tudo distinto, cada um tem seu risco, cada um tem sua necessidade, seu treinamento, seu EPI para usar. Mas na carteira de trabalho, muitas vezes está lá, serviços gerais. Principalmente registros antigos, né? Tinha muito disso. Colocava um CBO lá... Eu acho que esse termo, gerais, né? A pessoa, geral, né? O empregador, ele... é geral. Você, ele faz tudo aqui. Você vai desde varrer a ser um eletricista. É o Zeferino, né? 1001 utilidades ali, né? Pois é. E a gente tem a parte legal de fazer o registro corretamente, por isso que a orientação do contador é muito importante, onde vai encaixar a CBO corretamente, mas no levantamento em campo, a gente toma o cuidado de ver qual é a função real de cada funcionário. Porque às vezes está registrado com uma CBO e faz outro nesse exemplo aí. Sim. Por isso que o departamento pessoal tem que estar muito bem amarrado com essa parte de segurança do trabalho para que o registro esteja tudo bem alinhado com a legislação para não ter nenhum problema para a empresa futura. Tem que estar alinhado. Olha, dos nossos clientes nenhum tomou multa, felizmente. de quando implantou esse social, está tudo correndo bem. Mas eu morro de medo, porque nem todos cumprem a risca, né? Às vezes o nome da função está tudo invertido e até retornar com a mudança de função. E quando muda a função, precisa refazer os treinamentos. Mudou só no papel. Refaz o treinamento, evita problema. O trabalho, ele não é só prático. O trabalho de segurança do trabalho, ele é prático e também burocrático. E o arquivamento desses documentos é muito importante. Mas, de uma forma geral, percebo que é um passo, é uma evolução, tá? Eu vejo com muitos bons olhos isso tudo. Como empresário, a princípio eu pensei, nossa, e tem empresa da área de construção, tudo, eu pensei, nossa, mais um troço para tomar meu dinheiro, né? É isso que eu ia te perguntar, porque assim, é muito interessante o seu caso, porque você está nos dois extremos, você está dos dois lados, né? Você está com essa frente de segurança do trabalho, onde você atende, você presta esse tipo de serviço, só que você também tem uma empresa de engenharia onde você está lá do outro lado executando obra. Uhum. Então, eu acredito que você assim, poderia compartilhar aqui com a gente o que realmente somou tanto para o empregador quanto para o trabalhador essas regras, essa fiscalização assim tão acentuada perante ao que era no passado, né?
Isso para mim está claro, muito claro, que eleva o nível de organização, eleva significativamente o nível de organização. Muitas vezes pela pressão, né? Pelo medo, né? A gente tem aquele medo de tomar uma multa, Sim. medo de ser penalizado de alguma forma, medo de um processo trabalhista. Todo empregador tem esses medos, porque é tão difícil, tão árduo o dia a dia para conseguir somar. Se sobra alguma coisa no final do mês, deu certo, né? Conseguiu, o planejamento funcionou. E aí, com esse medo de tomar essa multa ou algum outro tipo de prejuízo, você fala, nossa, mais um troço para me fiscalizar. Quer dizer, uma forma mais eficaz de me fiscalizar, né? Que antes era o fiscal. Coitado do fiscal, Sim, é um fiscal com uma região enorme, né? A fiscalização sempre existiu, né? Mas sempre foi muito arcaica, Muito, né? Pessoalmente, através de denúncias. Pois então, é só né? assim. Você faz uma denúncia, vai levar mesmo pro fiscal ir, porque ele tem uma lista de denúncias para fiscalizar, né? Hoje, quem te fiscaliza é praticamente uma tecnologia, né? Vamos chamar assim, uma planilha do Excel, né? Isso. Tá lá uma planilha, o fiscal olha, opa, acho que eu preciso dar uma olhada aqui que tá incoerente essa Tem informação. alguma coisa estranha aqui. O sistema acusa, tá tendo alguma divergência aqui, dá uma analisada um pouco melhor, ele analisa e te manda ainda via e-mail. Sim, o pessoal anda recebendo as cartinhas, né? Sim. E aí eu vejo como empregador, a princípio, eu olhei e falei, nossa, acho que vai me custar. Depois, implementando tudo e vendo rodar, eu percebo assim, que bom, porque mesmo como engenheiro de segurança do trabalho, eu deixava a desejar alguma documentação. Procedimento não, a gente sempre foi muito rígido em procedimento dentro da empresa, né? Tanto que a gente não tem histórico de acidente, nem nada. Mas em papelada, eu percebi assim, nossa, podia aumentar um checklist, podia aumentar uma APR, podia aumentar algum procedimento. E eu replanejei meu próprio fluxo, né, em alguns momentos. E eu percebi, cara, me elevou meu nível de segurança da nossa própria empreiteira. E por causa do PGR, não, porque a obrigação do E-Social ela não está nem olhando para PR, nem para nada disso. Isso não é tabela obrigatória do E-Social. É obrigatório através da legislação das NRs, mas não existe a tabela no E-Social, né? Então, é obrigatório? Sim. Só que essa fiscalização ainda é manual, dessa parte. Ainda não acontece da mesma forma como... Porque hoje nas tabelas do 2240 riscos ambientais do trabalho. Quais os riscos? Tem ruído, tem vibração, aquele exemplo, né? E o 2220 é ASO. Tá tendo ASO ou não tá tendo ASO? Qual a periodicidade e se está acontecendo nesse período? Só isso. Então, aí a 2210, que é só a CAT, né? Sim. Então, basicamente é isso. A parte de social. Basicamente é isso, é muita coisa, né? Sim, bastante informação. Mas é um básico extenso. É um básico extenso, é um básico grande. Mas aí tem toda a parte que não está no E-Social ainda, pode vir a entrar, né? Existem essas discussões aí para entrar ou não, mas que são sim obrigatórios. O funcionário fez treinamento? Um eletricista fez treinamento de NR10? Um pedreiro da construção civil fez treinamento da NR18? É obrigatório, não deixou de ser obrigatório. A única coisa é que essa parte não está fiscalizada no E-Social. Seria uma fiscalização física, né? Ou denúncia, ou o pior, aí se for provocado um acidente, bom, aí fica caro. Sim. Principalmente a falta de cumprir os procedimentos, os treinamentos, né? Então, então essa parte toda, e outros documentos, né? Análise preliminar de risco, existem várias metodologias para isso, para cada segmento. Os checklists é uma muito aplicada, muito fácil. E as permissões de trabalho, teu funcionário vai fazer uma função de risco, vai startar uma caldeira. Olha que risco, é startar uma caldeira. Para quem não sabe, a caldeira é um vaso sob pressão terrível que é uma panela de pressão tamanho industrial. Gigante. E aí vai startar essa caldeira e vai manter esse fluxo de pressão para o processo industrial, seja ele qual for. Tem todo um procedimento para start, para manutenção dessa caldeira, para desligar essa caldeira depois, no final do período. Para direcionamento dessa pressão. Para direcionamento dessa pressão, as válvulas de pressão todas. E é muito uma área específica da engenharia mecânica, né? E tem um checklist para
cada fase de uma caldeira. E eu falo caldeira porque aqui na nossa região, muitas indústrias têm caldeira e precisa disso. Aí a caldeira ela precisa passar por laudo periódico. Para o operador da caldeira, precisa ter treinamento de operador de caldeira e precisa fazer um procedimento cada vez que vai fazer os trabalhos na caldeira. Tá feito? Você está fazendo esses procedimentos? Não está? Não é obrigatório no E-Social, mas é obrigatório na legislação e nas NRs. Só não está no E-Social. Então é algo que precisa ser feito. Aí está fazendo o quê? À mão ou no software? Os dois cenários é válido. Por exemplo, desde hoje... que tenha o controle, né? Desde que tenha o controle. Então, por exemplo, hoje a gente migramos de software, né, para esse software mais robusto, e eu consigo ofertar para os clientes atualmente a parte dele fazer todos esses checklists e essas permissões de trabalho e análise preliminar, tudo dentro do software. Ele loga online ali, já vai ticando, e o supervisor de quem ticou já faz a liberação do trabalho ou não. Olha que... Bem robusto. É outro nível, né? Sim. É outro nível. Então, é algo que estamos podendo ofertar. E isso é bacana. O que a gente faz? Nós montamos os procedimentos, para não ficar muito desconectado, né? Nós montamos dentro. Os procedimentos são editáveis de acordo com a situação e o que realmente, os riscos que envolvem naquela situação. Por exemplo, na caldeira aí, a gente coloca todo o checklist de start da caldeira e se precisar de uma liberação de trabalho, quem é que faz a liberação? Quem é que autoriza aquele funcionário ir lá e executar aquela tarefa. E aí libera. E aquela pessoa que autoriza tem a responsabilidade de verificar a questão de EPI, verificar... Exatamente. EPI e se os demais procedimentos de segurança foi cumprido. E não só essa parte, né? E os funcionários foram treinados para isso. O operador de caldeira, o eletricista, para fazer trabalho elétrico, de manutenção elétrica numa fábrica, ele fez a APR para depois ter uma permissão de trabalho? Ele fez uma APR, ok. Fez a desenergização, conforme prevista na outra NR, que é a NR10? Fez. Aí agora tem a permissão de trabalho que ele pode trabalhar. Beleza, agora ele pode trabalhar. E aí, como que eles sabem que tem que fazer tudo isso? Por isso existe na NR1 a Ordem de Serviço de Segurança. É tudo muito interligado. É um monte de NR, mas elas são intimamente relacionadas. Aí vai lá e existe o tal do Ordem de Serviço de Segurança, que é para cada função especificar quais os riscos, quais as permissões, liberações, APR, tudo que tem que montar para cada atividade. E essa pessoa passa por esse treinamento, conhecimento e operação desses manuais, desses checklists, desses materiais que tem que preencher e qual é o fluxo de trabalho. Quando chega nesse ponto, aí atingimos um estágio maior da segurança do trabalho. Muito maior mesmo. E é aí que eu falo que eu mesmo evoluí com a cobrança. Hoje a gente aplica mais intensamente as liberações de trabalho. Antes implicava mais a PR, alguns checklists e fazia meio que o básico dessa parte de identificação dos riscos prévio do trabalho. Hoje a gente tem uma liberação interna que a gente faz também. Opa, tá tudo pronto para receber a mão de obra em cima do negócio? Agora sim, agora faz a liberação. De forma mais resumida, hoje está mais completo, né? Muito mais completo. E assim, trazendo toda essa questão, né? Toda essa questão de segurança do trabalho para o lado do empreendedorismo, você acha que isso acabou inflando o custo de produção das empresas? Porque o que a gente percebe é que assim, a gente tem prestação de serviço, a gente tem comércio, a gente tem indústria. O que a gente percebe, por exemplo, que na indústria existe uma quantidade, né, de procedimentos de segurança do trabalho muito maior do que num consultório médico, por exemplo, num consultório de dentista, num escritório de contabilidade. E então eu acredito que isso envolva também uma parte financeira, porque por mais que a tecnologia está aí para auxiliar, para reduzir custos, né, levando para o lado do empreendedor, o quanto isso pode ser prejudicial para a parte financeira da empresa? Se olhar só o custo, a princípio parece que é um custo a mais. Por quê? Nada, para quem não fazia nada, né?
aquele microempreendedor ou pequeno empreendedor que não seguia nada em segurança do trabalho, quando muito contratava um PPRA e um PCMSO de gaveta. Eu falo de gaveta porque o pessoal pegava aquele documento, validade de 1 ano, botava na agenda do ano que vem renovar, enfiava na gaveta e abandonava, né? Então, para esse profissional, para esse empreendedor, muitas vezes ele olha como aumento de despesa dentro da empresa. Porém, se bem empregado a segurança do trabalho, da forma que a gente citou aqui, se bem empregado, vai minimizar absurdamente os riscos do trabalho, vai minimizar o afastamento por doença ocupacional, vai minimizar processos trabalhistas. A gente sabe que existem alguns processos, muitas vezes estão relacionados à segurança do trabalho, ou pelo menos são citados na inicial. Os advogados muitas vezes já pedem periculosidade, insalubridade, já pede tudo ali e cabe ao empregador provar que não tinha, né? Então, pelo menos isso já elimina. Então, olhando para uma ótica um pouco mais ampla, esse aumento de despesa de um escritório de engenharia de segurança, na verdade, ele já é minimizado, eliminado, ou creditado como lucro já direto numa eliminação de insalubridade num processo trabalhista. O que eu percebo assim é que para grandes empresas isso é um pouco mais tangível, né? Para as pequenas empresas já se torna um pouco mais intangível. Eu acredito que por isso que existe ainda uma grande evasão ali dessas obrigações do e-social por parte das micros e pequenas empresas, porque não é palpável essa questão do empreendedor falar assim, eu vou fazer aqui, eu vou gastar aqui porque eu vou economizar lá. Porque ele é uma coisa que não ocorreu ainda para ele, né? Às vezes ele está começando. Hoje, por exemplo, se você abre um MEI, você vai registrar um empregado, você já está dentro dessa regra. Com certeza. Entendeu? Não é aquele negócio de que eu vou lá no Sebrae, abro o meu MEI, registro, esquece. Você já está dentro dessa regra. Só que para esse empreendedor que está iniciando, é totalmente intangível essa questão dele conseguir ter essa mentalidade de uma empresa maior, de um empreendedor de uma jornada já um pouco mais extensa. E ainda está olhando só o custo. Ele está olhando ali só aquela despesa inicial, né? Ele está olhando ali só para aquela proposta, onde ele está vendo ali, não, eu não vou gastar para fazer essa documentação. Mas eu posso te dar 2 soluções. Muito bom você falar isso, porque eu posso te dar 2 soluções imediatas sobre aquele papo, não é custo, é investimento, né? Sim, então, aquele papo de vendedor. Aquele papo de vendedor, mas porque, olha só, primeiro que um microempreendedor, ele não vai pagar centenas ou milhares de reais por mês para manter uma consultoria em segurança do trabalho. Ele vai gastar em torno de 70 a 100 reais por mês com o nosso escritório para manter esse serviço com a mesma qualidade. Então já começa aí, não vai gastar milhares de reais, vai gastar uma centena de reais. Então é pouco. É proporcional ao risco, lógico, dá para... E num podcast falar qual é o preço. Mas eu estou dizendo assim, o rapaz tem um escritório com um funcionário, vai gastar coisa de 70 reais por mês. Trabalha na construção, tem uns riscos maiores, vai gastar um pouquinho mais, mas pouca coisa. Aí falar, e se eu pagar o ano inteiro, só mais barato? É um negócio assim que é bastante tangível. Aí você fala, pô, essa parte você está vendendo o teu peixe, né? Lógico que eu estou vendendo o meu peixe. Mas tem uma outra parte muito interessante. Quando alguém é processado no Ministério do Trabalho, cabe ao empregador provar. Essa é uma parte... Não vou discutir aqui se concordo, discordo, mas é a regra do jogo hoje. Cabe ao empregador provar... O ônus da prova é do empregador. É do empregador. E sequer a sucumbência está valendo, né? Porque quando foi reformada a legislação trabalhista, ainda tinha sucumbência. Então, aquele advogado pedia tudo, insalubridade, periculosidade, hora extra, nossa, uma enxurrada de coisa, e não conseguia provar nada, ele tinha que indenizar a sucumbência do outro advogado, aquela coisa toda do direito, né? E hoje não está funcionando muito bem assim. Então tá rolando esse negócio de pedir tudo ainda. Voltou a pedir tudo. O cara pede o que ele quer e se der, deu. Se não der, também não perdeu nada. É isso aí. É terrível, antiético e antiprofissional um negócio desse, né? Mas acontece.
E aí, porque o pessoal faz essa pressão enorme para sair aquele acordinho lá na primeira audiência já fazer o acordinho, né? É estratégia de mercado. Sim. Vou pedir 20 que se me oferecer 5 eu pego. É isso aí, ou pede 100. Uhum. Mas 100 aonde? Do quê? Pede 100. Sai 2, tá valendo. A pessoa trabalhou 3 meses lá e já Sim. tá pedindo 50 mil de uma coisa que nem existe. Pois é, teve um exemplo a semana passada no nosso escritório. Um cliente nosso que trabalha num segmento que o grau de risco é baixo. Olha que curioso. O grau de risco é baixo, basicamente planta verduras e outras coisas, hidroponia e outras coisas bem tranquilo. Eu vou te falar que é um prazer visitar esse cliente e toda vez vai lá o ar é limpo, a horta orgânica, não tem nem inseticida no negócio. Então, o risco químico não tem, risco físico, mínimo de umidade, mas se resolve com uma galochinha que põe no pé, se for pisar na água, hein? Porque normalmente não tem poça para pisar. Estresse térmico, calor, não tem, então você pega um ambiente saudável. Se trabalhar nesse ambiente, eu acho que vive mais anos. Então a expectativa de vida aumenta. A expectativa de vida aumenta. E ele foi processado. Um ex-colaborador dele o processou. Aí no inicial lá do advogado estava insalubridade e periculosidade. Pede. Tá, é esse negócio, pede tudo. Coitado do empregador, né? É perigoso plantar alface. Vai cair uma bomba lá, se é possível. Vai, explode ali. E aí o que acontece? Numa dessa, você precisa... O empregador ele precisa provar que não é perigoso. Ele precisa provar que não é perigoso. E muitas vezes vai para uma perícia judicial, onde se paga um perito, que é aos olhos do juiz, né, para estar vendo no ambiente se de fato é perigoso ou insalubre. E para não deixar a perícia correr solta, correr frouxa, ambas as partes costumam contratar assistente técnico, que seria o perito, mas o particular, né, para cada uma das partes. Que a ideia do assistente técnico é só acompanhar o perito e garantir que a perícia seja feita dentro da técnica correta, que a medição quantitativa seja feita dentro da forma adequada. E se algo não for feito da forma correta, questionar e fazer os quesitos, né? Esse é o trabalho da assistência técnica, esse é o trabalho que eu e meus colegas engenheiros desenvolvemos lá no escritório. Um trabalho desse custa a diária da perícia, né? Custa a diária, custa mais a diária do escritório para fazer. Geralmente está fora dos contratos de prestação de serviço fazer isso, né? Aí o rapaz tem uma consultoria com a gente, precisa de um pepino desse, né? Vamos chamar assim, né? Sim. E quanto custa? Simbólico. KM rodado para chegar lá e fazer o trabalho. Vantagens intrínsecas a uma consultoria. Nosso escritório tem essa postura, cobra-se valores mínimos só para pagar a hora do profissional. Então a gente não vê lucro nisso aí. Só para cobrir as despesas mesmo. Para o cliente continuar satisfeito. Está comigo há anos, vai continuar comigo há anos porque eu dou suporte para ele. Esse é o objetivo, é assim que a gente pensa. Lógico, cada escritório vai ter uma metodologia, tem uns que vai aproveitar e meter a faca, não sei. Mas no nosso a gente tenta esses serviços extras ser feito bem na camaradagem. Não sei quando vai ser editado esse podcast, quando vai pôr esse podcast, mas sábado agora, inclusive nosso telemarketing, agora nós temos telemarketing, o nosso telemarketing está convidando as pessoas para fazer um treinamento de NR6, que via de regra está fora dos contratos, né? Salvo alguns contratos que já incluem treinamentos, incluem várias coisas, via de regra o treinamento está fora do contrato, treinamento gratuito. Mas, pô, me custa? Lógico que me custa treinamento. Me custa profissional. Hoje temos 2 técnicos especialistas em treinamento e eles não nascem lá no escritório e somem lá, né? Eles são bons profissionais, gabaritados, e eles são especialistas em dar treinamento. Aí vamos dedicar o dia para fazer os treinamentos de uso de EPI gratuito. Gratuito para quem? Para todo mundo que está ouvindo o podcast? Não, gratuito para os nossos clientes. É coisa que nós estamos dando para os nossos clientes. Sim. Em agradecimento a serem nossos clientes. Hoje, como estamos com vários clientes, mais de 1000 vidas, então a gente está começando a dar algumas coisas, sabe? Então facilita, né? E para quem não é nosso cliente, cobra. Só que, lógico, lotou a sala, lotou. A gente encerra a turma, né? Não tem... Vai por ordem de inscrição mesmo, né?
de descrição. É limitado, né? O ambiente físico, o espaço físico Uhum. é pequeno e o treinamento é presencial. Então, o espaço físico, nesse caso, o treinamento é presencial. Então, o espaço físico é pequeno e limitou, é 30 pessoas por turma, vamos fazer 2 turmas no sábado e todo mundo vai ganhar isso aí. Inclusive, nossos clientes receberam já um e-mail, uma semana atrás, ou um pouco menos, acho que no final da semana passada já recebeu o e-mail, e hoje e amanhã começou as ligações, né? Principalmente para quem precisa do uso do EPI, e na sequência, porque ficou para amanhã, eu acho, para quem não precisa, mas sim gostaria de fazer o treinamento gratuito, caso as inscrições ainda tenham vaga, né? Sim. Então, são coisas que a gente vai ofertando. Eu tô bem feliz com o ritmo que tá tocando lá no escritório, bem feliz. E você acaba aqui fomentando, né, esses clientes a criar uma rede, porque isso daí cria uma rede de networking mesmo, né? Eu acredito que você receba muitos clientes por indicação. Muitos, com Né? certeza. Eu acho que isso tudo é um ganha-ganha. Primeiro que a gente vai criar uma cultura do bem, que é uma cultura da segurança do trabalho. Pô, se eu tinha uma dificuldade de usar EPI, agora estou diminuindo a minha dificuldade, estou usando. Outra que o meu cliente vai ficar satisfeito com ele ganhar alguma coisa. É um treinamento custa e esse é grátis. E ele está satisfeito, ele me indica, porque sim. O número exato eu não sei, mas com certeza mais de 90% dos meus clientes são indicação. Uhum. A gente até tem um Instagram lá, estamos começando a mexer nisso aí agora, mas é indicação. Todos os clientes indicam outros clientes. É muito legal. É realmente pela satisfação, né? E sim, vira network. Até como nos considerarmos networker profissionais, né? É um ambiente que tem diversos empresários da mesma sala. Que oportunidade de fazer negócio após o treinamento, hein? Uhum. Na hora do coffee ali, hein? Que oportunidade. Às vezes precisava falar com outro rapaz ali, que é do outro segmento, não achava agenda, não conseguia encontrar e agora está aqui. E agora está ali porque você ofereceu esse treinamento. Networking. Uhum. Networking, olha, é o melhor marketing que eu considero o melhor marketing que tem, o marketing de referência. E se comunicar com as pessoas, se interagir. Sim. Hoje o pessoal fala muito de pesca em balde na internet, né? No caso, você está criando a sua pesca em balde ali. Né? O objetivo principal não é esse, mas é um benefício indireto. Sim, é um benefício indireto. Principalmente para você assim, que tem uma rede de empresas, uma rede de negócios, né? Então, às vezes, o empresário que vai lá, ele está precisando de um outro tipo de serviço que uma outra empresa sua presta. Ou que outro profissional que esteja ali também, já prestem. Que também já presta serviço. E já também. fazem negócio, Isso, já marquem reunião ali mesmo. Uhum. Olha que legal. Tem Sim. hora do coffee para isso. Sim, muito A interessante. hora do coffee não é para tomar café, a hora do coffee é para se relacionar. É para network. É para network, com certeza. Sim. Então, eu sou bem realizado com isso. Eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza que estamos no caminho certo. E quando nós gravarmos de novo um podcast daqui a um ano, a gente vai estar, se tudo correr bem, em milhares de clientes. Eu acredito que nossa curva de crescimento ela está bem acelerada. Não, a gente que, né, como contadores que a gente acompanha, né, a gente vê que assim, tá realmente um crescimento exponencial. Eu acho que você conseguiu, né, vocês conseguiram ali unir essa questão da obrigatoriedade com a questão também da satisfação pelo que vocês oferecem, né? É isso aí. E assim como que a gente comentou de um pequeno empreendedor ter essa barreira de resistência, porém vai ser compatível com o tamanho dele, né? Não vai pagar o mesmo que uma indústria paga, é totalmente diferente, né? Nós temos clientes empregadores, né? Todos os clientes dessa consultoria são empregadores obrigatoriamente. Então, desde empregadores com um funcionário a empregadores com 200, 300 funcionários. E em safra chega a 400, 500. Então. Um empregador também. Então, a gente tem desde o micro ao grande. Sim. Ou ao médio grande, pelo menos. E aí, né? De acordo com... Opa, o que paga, os riscos, tudo é proporcional. Uhum. Tudo é proporcional. Tudo. Sim. Inclusive a medida de controle de cada risco.
Quem tem 200, 300, 400 funcionários tem preocupações com 200, 300, 400 vidas, até porque o gestor de cada empresa quer que seu funcionário volte para casa no final do dia na mesma condição física e psicológica que ele veio trabalhar de manhã. Sim. Psicológica, às vezes, até melhor. É isso que a gente deseja, né? Como empregador. Quantas famílias? Eu vejo lá no meu escritório, temos, somando das empresas aí, temos 20 famílias que sobrevivem do que a gente faz. Olha que bacana, 20 famílias sobrevivem do que a gente faz. Então, nós, empregadores, empresários, temos a obrigação moral de fazer bem feito. Porque se nós fizermos mal feito, meu funcionário vai estar na rua. E aí? Não é só o meu funcionário estar na rua, não é o videogame que ele deixou de comprar. Às vezes é o feijão que deixou de pôr na mesa. Sim. Então Isso a é muito responsabilidade social é enorme. Nós temos obrigação com isso. Então Sim. eu acho que esse é o grande lance. Empreender não é brinquedo. Eu acho que tem que levar muito a sério. Com muita energia. É isso aí. E é isso. Mas é legal você falar isso. Você já está na caminhada já faz um tempo, né? Mas a forma de você pensar, não pensar somente eu preciso de um funcionário, mas sim, além de precisar, mas é uma família que está por trás, é o aonde, é o psicológico. Ele vai me trazer resultado, mas eu estou ajudando uma família aqui. Eu estou entregando algo para alguém. É uma troca. Sim. É uma troca. Ó, vocês são meus contadores. Eu presto serviço de segurança do trabalho para vocês. É uma troca. Tem a parte monetária no meio. Você me paga, eu te pago. Mas é uma troca. E a troca, tem que ser justa. A troca tem que acontecer sempre. Um funcionário, ele está lá pelo dinheiro? Não só. Tem que estar lá pela satisfação, possibilidade de crescimento, tem que estar com prazer no que está fazendo. Sim. E é uma preocupação que eu tenho com o nosso time, com a nossa equipe toda. O pessoal está tendo prazer no que está fazendo? Está tendo prazer? Está gostando? O trabalho não é quebrar pedra e carregar pedra. Tem dia que vai ter que carregar pedra, eu carrego pedra também. Tem dia que tem que carregar pedra. Não literal, né? Sim. No nosso segmento a gente ainda não está na mineração, mas tem dia de carregar pedra, tem dia de dividir trincheira junto. Tem dia que é doce, que é suave. Tem dia de plantar, tem dia de colher. Tem dia de colher. E aí, como que a gente faz? Nós fazemos de uma forma que as pessoas têm que estar satisfeitas. Esse é um grande objetivo. Se meu time estiver satisfeito, eles vão produzir por mim. Olha que bacana. Sim. Se meu time estiver satisfeito, se você estiver assistindo esse vídeo, se você estiver satisfeito, você está produzindo o que eu gostaria que você produzisse. Olha que legal, que gostoso. E em retribuição, você tem que estar satisfeito, feliz e contente no teu trabalho. E, obviamente, o salário em dia. Nunca, em 22 anos, deixamos de pagar em dia o salário. Nunca atrasamos um dia o salário. Esse é um orgulho que nós temos. Óbvio, a gente não é rico, cara. A gente não tem um caixa aqui sobrando. Opa, dia do salário, pega aqui do bolso esquerdo da calça. Não é assim. Quantas e quantas vezes empréstimo do banco para honrar nossos compromissos? Quantas e quantas vezes? Mas eu acho que tem um nível de hierárquico do pecado. É um comprometimento, né? Quando você contrata um funcionário, você se compromete com ele, né? Ele precisa levar comida para casa. É uma via de mão dupla, né? Ele precisa levar comida para casa, ele conta com aquele salário. Não... O empregador que atrasa o salário, olha, vai ter que se explicar para Jesus depois, viu? Porque, né? Vai ter que se explicar para Deus, cara, porque é pecado atrasar salário. Salário é sagrado, né? Com certeza. O cara via de regra, as pessoas precisam do dinheiro. Via de regra. Né? Salvo raríssimas exceções, a pessoa precisa do dinheiro. E se não precisa, ela quer também, porque ela quer usufruir de uma forma leviana que ela quiser, mas não importa, o dinheiro é dela. Mas, via de regra, quase todo mundo precisa do dinheiro para necessidades básicas. Né? Para comer, para pagar aluguel, para comprar remédio. Então, salário tem que ter. Você que é empregador, tá vendo a gente aí, ó. Tenho certeza que já passou por isso, né? Fazer empréstimo para pagar salário, né? Pegou aquele capital de giro caríssimo ali só para pagar salário. Já aconteceu, acontece com todo mundo e bola para frente. Não tem que, né? O show tem que continuar. Tem que continuar, pode parar. Não pode desistir. É isso aí. É isso aí.
Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio aí do nosso Mastercast, né? Onde a gente recebeu aqui o Danilo. Pudemos aí contar com a experiência dele, com esse compartilhamento, principalmente dessa questão, né, de e-social, de segurança do trabalho, principalmente também pelo Danilo estar envolvido em ambas pontas, né, dessa questão, tanto como empregador, como também como um prestador de serviço dessa área de segurança. Então, acredito que a gente conseguiu aí gerar um conteúdo, né, compartilhar esse conteúdo através do nosso podcast, para que esses empresários possam se conscientizar de que nem nós falamos aqui, que não é somente uma questão de despesa, e sim uma questão de cumprir regras e também estar pensando que futuramente isso vai ser um benefício para o caixa da empresa. Sim. Opa, com certeza. E o mais importante, eliminar risco do trabalho. Um acidente do trabalho pode ser fatal. Sim. Mesmo em empresa de grau de risco baixo. Preservar Tá? vidas. Né? Mesmo em empresa de grau de risco baixo. Quer ver uma coisa... Acontece. Já vi acontecer. Acontece. Empresa de grau de risco baixo, um comércio varejista, o funcionário vai subir numa escadinha e cai. Uma escadinha para pôr uma caixa em cima da prateleira e cai. Essa queda pode ser fatal. E aí, quanto custa uma vida? Quanto custa a dor de cabeça para resolver isso aí? Quanto custa o teu sono? Sim. Quanto custa os filhos dessa pessoa que está acidentado e não trabalha mais? Olha, é difícil pôr valor nessas coisas. Não tem preço. Né? Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Lógico que não... Depois de acontecer um acidente, tem que pôr preço. Uhum. Tem que pôr preço porque tem que sanar essas faltas. Mas... Para quem foi acidentado, a vida mudou. Se a vida continuar, ela mudou. Para quem é empregador, vai custar. Vai. Muito. Mas custar... Pode custar o negócio da pessoa. Ou mais que o negócio. Uhum. Ou mais que o Fecha a negócio. empresa, Sim. ainda Às tem, vezes fecha a empresa e tem que dívida vender a pra pagar. casa. É isso aí. Ou mais que o negócio. E aí? Tá preparado para isso? É um pensamento. Tá preparado? Fica um alerta aí, fica um ponto de interrogação para quem ainda não se regularizou, né? Pensar com um pouco mais de carinho na vida humana, né? Que não basta só a questão de dinheiro, né? A gente tem que pensar também na questão, né, do quanto pode ocorrer situações de que não há dinheiro que pague. Sim. Pensar na pessoa, pensar na família antes de qualquer coisa. Sim. Trabalho, a gente corre, a gente cresce, a gente cai, mas família... Faz com o coração É família. aberto, o dinheiro é consequência. Sim. Certeza. É isso aí. Quem ficar com alguma dúvida aí quanto ao tema, quanto ao conteúdo, pode estar deixando seu comentário, né? Nós teremos o maior prazer em responder. Se for alguma coisa referente à questão do Danilo, a gente direciona, né, para que o Danilo possa te atender também e esclarecer tudo. E não deixe de se inscrever no nosso canal, né, para que você possa continuar acompanhando esses nossos conteúdos e também estar presente aqui com a gente, quem sabe um dia, né, pode ser um convidado aqui, um empresário convidado aqui do Mastercast.